Começando mais um Giro da Bola aqui no nosso canal, na Arquibancada. Hoje vamos falar em tudo que aconteceu durante essa semana em Libertadores, Sul-Americana. Começando pelo Fluminense. O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores. Mais uma vez, o vovô garoto Fábio, sensacional. O Fábio, quanto mais a idade passa, mais espetacular ele fica. O cara salvou o Fluminense, pegou 2 pênaltis e deu a classificação para o Flusão para as quartas de final. Um jogo que até parecia o Fluminense se complicar. No início do segundo tempo o Canóbio foi expulso, mas depois o Serna achou um gol, o Fluminense fez 1-0 e depois o juizão deu um pênalti um pouco duvidoso contra o Fluminense. O Independente Rivadavia empatou, foi para as penalidades e o Fábio pegou 2 pênaltis, dando a classificação para o Flusão, que agora o Fluminense encara o Platense da Argentina na próxima fase. Agora falando de Palmeiras e Cerro Porteño, Gustavo Gomes, o maior zagueiro da história do Palmeiras, talvez o maior zagueiro que já pisou nesse solo aqui no Brasil, porque o cara é espetacular. O Gomes chegou a uma marca de 9 Libertadores, 9 anos seguidos marcando em Libertadores. É o primeiro jogador da história a chegar nesse marco. Gustavo Gomes é um baita de um zagueiro. O cara chegou em 2018 no Palmeiras e conquistando muitos títulos, fazendo gols, salvando o Palmeiras. E mais uma vez foi assim. O Palmeiras que não chegou tão confiante para esse jogo contra o Cerro Porteño lá no Paraguai, mas não apresentou um futebol vistoso ainda. O torcedor do Palmeiras cobre esse futebol do Palmeiras, mas o que importava nesse momento era a classificação e o Verdão está em mais uma quartas de final de Libertadores e dessa vez pega a LDU. A LDU que eliminou o Mirassol. O Mirassol está eliminado da Libertadores. O Mirassol ontem nos pênaltis até conseguiu segurar a LDU na altitude. Ficou 0-0, mas nas penalidades perdeu por 5-4. O Victor Luiz perdeu o primeiro pênalti do Mirassol. Então o Mirassol deu adeus à Libertadores, que agora o Mirassol precisa focar no Brasileirão para escapar dessa zona de rebaixamento. Falar agora de Flamengo 2, Cruzeiro 1 no Maracanã, show da torcida do Mengão e show dentro de campo também. O primeiro tempo espetacular do Flamengo, criou muitas chances, claro, só conseguiu um golzinho, um golaço na verdade, não, um golaço de Arrascaeta, numa tabelinha com o Pedro. O Flamengo saiu na frente num gol muito bonito do Arrascaeta. Arrascaeta também joga demais. O time do Flamengo é excelente. O time do Flamengo é o grande favorito para ser campeão da Libertadores, para conquistar o pentacampeonato, o biconsecutivo. O Flamengo chega a mais umas quartas de final. O Flamengo jogou muita bola no primeiro tempo. O Cruzeiro não conseguiu se achar. O Cruzeiro não via a cor da bola. Conseguiu um empate num golaço também de Romero no início do segundo tempo, onde o Cruzeiro parecia estar melhor naquele momento, mas Samuel Lino, num corte espetacular dentro da grande área, e finalizou fazendo um golaço, 2-1 para o Flamengo. Depois o Cruzeiro teve algumas chances, mas também não conseguiu criar tantas oportunidades para empatar o jogo. E o Flamengo está em mais uma quarta de final de Libertadores. Agora o Flamengo espera o vencedor de Tolima e Independente Del Valle. Agora também falar de Corinthians e Rosário Central. Mais uma vez foi na raça. Corinthians não jogou muito bem. Corinthians até um jogo que parecia se encaminhar para um final meio complicado para o Corinthians. Depois principalmente da expulsão de Ranieri, uma expulsão boba, né? O Ranieri acaba tirando a bola ali do cara do Rosário Central, mas deixa o pé ali que atingiu o joelho do jogador. O VAR chamou o juizão e ele deu cartão vermelho pro Ranieri. E o Corinthians parecia não conseguir mais ter forças. O time parecia estar muito esgotado, mas o cara do Rosário Central fez uma falta na lateral esquerda de ataque pro Corinthians. Memphis Depay, numa bolinha a meia altura, achou Breno Bidon, que fez 1-0 e o Corinthians está nas quartas de final da Libertadores. Agora o Timão encara o Estudiantes também da Argentina na próxima fase. Então esse é o chaveamento da Libertadores, tá desse jeito. Podemos ter uma semifinal brasileira. Podemos ter um Flamengo e Corinthians e Palmeiras e Fluminense do outro lado. Já pensou um Fla-Flu na final da Libertadores ou um derby Palmeiras e Corinthians? Seria espetacular. A Libertadores, cada ano que passa, é os brasileiros dominando. O Brasil aí vai ultrapassar a Argentina no número de títulos e vai andar de braçadas aí por muitos anos. Os times brasileiros estão dominando o futebol da América do Sul. Para falar de Copa Sul-Americana, na terça-feira, no Morumbi, tivemos São Paulo e Bolívar. O São Paulo venceu por 3-1 o time boliviano. O Luciano marcou o primeiro gol do São Paulo. Depois o São Paulo tomou um golaço, um empate, onde o jogo parecia se arrastar também para uma possível penalidade.
mas logo em seguida de ter tomado o empate, o VAR chamou o juizão para dar pênalti para o São Paulo e Caleri fez 2-1, depois Sabino fez o terceiro de cabeça e deu a classificação pro Tricolor Paulista, que agora nas quartas de final enfrenta o Boca Juniors. Jogo de ida na La Bombonera e o jogo de volta no Morumbi. Pra você aí, já deixa nos comentários quem passa, São Paulo ou Boca Juniors. Pelas Sul-Americanas tivemos o duelo brasileiro entre Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. O Galo estava se complicando, o Atlético Mineiro venceu o primeiro jogo na Bragança Paulista por 1-0, jogava agora na Arena MRV. O Bragantino vencia por 2-1, no finalzinho do jogo o Bragantino teve a chance de marcar o terceiro gol, o cara perdeu um gol absurdo. Na sequência, Coelho marcou o segundo do Atlético Mineiro, empatando de 2-2, e o Atlético Mineiro se classificou para as quartas de final da Sul-Americana também. Os brasileiros entraram em campo, Vasco, Santos e Botafogo. No Paraguai, o Vasco de virada venceu o Olímpia por 4-1. Desde janeiro, o Vasco não marcava 4 gols em um jogo. Uma atuação muito boa do Vasco, o Vasco saiu atrás, o torcedor vascaíno foi ficando preocupado, mas depois o Vasco virou 4-1, uma partidaça. Spinelli, que não marcava um gol, conseguiu fazer um gol depois de um mês também. Thiago Mendes marcou pro Vasco, Thiago Mendes também jogando muito bem também pelo Vasco. E o Vasco tá nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora espera o vencedor de Santa Fé e River Plate, que joga o jogo de volta na próxima quarta-feira também. No jogo de ida foi 0-0 na Colômbia. Muito provável que o River consiga essa classificação e teremos um Vasco e River Plate. Lembrando que estão todos do mesmo lado. Boca Juniors e São Paulo e River Plate e Vasco provavelmente aí teremos uma quarta de final absurda na Sul-Americana. O brasileiro também classificado é o Santos, depois de vencer na Vila Belmiro por 2-1, fez um jogo protocolar lá no Equador contra o Macará, ficou no 0-0, o Santos passou e está nas quartas de final da Sul-Americana também. Ontem sem Neymar, sem Gabigol, o Santos segurou o 0-0 e está na próxima fase da Sul-Americana. O outro foi o Botafogo, dessa vez o Fogão não teve desfecho feliz, o Botafogo está eliminado da Sul-Americana, sobrou só o brasileiro pro Fogão. Depois de ter tomado um massacre no Peru por 6-1, foi ontem pro Engenhão, praticamente eliminado. Ganhou só de 1-0, o pau fechou no final do jogo. Os jogadores do Botafogo com a comissão técnica do time peruano. Botafogo aí terá um final de ano muito complicado mesmo, onde saiu de campo com muitas aias, saiu com torcida chamando o time de sem vergonha. Muito ruim essa continuidade do Botafogo. Vai ter que fechar a casinha, os caras vão ter que se concentrar porque pode ter um final de ano muito tenso aí pro Botafogo. E esse é o chaveamento da Sul-Americana pra você aí. Quem será o campeão da Sul-Americana? Quem será o campeão da Libertadores? Esse foi o nosso Giro da Bola. Vem acompanhar a gente, segue lá nosso perfil no Instagram, já deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal porque tem muito conteúdo vindo por aí.